Tem água, alguma coisa? Oi, Lari, tá me ouvindo? Oi, Dri. Avisa aí se vocês estão me ouvindo. Ah, oi, Lari. Hello. Obrigada, povo. Marcela tá aí? Tô vendo tudo preto aqui. Também tô vendo tudo preto. Você me escuta? Eu te escuto, mas eu vejo tudo preto. Ah, agora eu tô Ah, vendo a minha luzes. câmera. Vamos lá. Hello! Hello! Calma aí que eu tenho que escrever o nome aqui. Como é que eu faço esse negócio aqui, Adriana, de gravar o nome da live? Tá, gente, salva a live no final. Agora eu preciso botar o nome da live aqui. Como é que faz? Isso aí ninguém me responde. Escreve e depois fixa. Escreve nos Tá, escrevo comentários. nos comentários, aí clica em cima do Eu publico? Não, eu clico em cima. Peraí. Ai, Cacilda. Comenta, tipo assim, publiquei. Aí eu clico em cima. Calma aí, muita tecnologia. Tô Já pressionando. tá o comentário aqui, pelo menos. Não, mas ele tem que ficar fixo. Gente, eu fico pressionando e acontece o quê? Alguma mágica? O que que acontece? A gente pode ficar falando assim, sabe? A cada alguns minutos. Eu posso ficar Você repetindo. está com a gente na live de práticas circenses. Clica e solta. Opa! Aí. Rodrigo, não era para pressionar, era para clicar e soltar. Ai, meu Deus do céu, agora eu consegui fixar um negócio aqui, que maravilhoso. Sou muito tecnológica. Oi. Ai, boa noite, Marcela. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo Boa mundo noite, que tá pai. aqui. Tra- Melhor é a participação dos familiares. Ah, claro, tem alguém me ligando agora no meio da live. Pronto. Vou salvar a live, Rodrigo. Vamos só esperar aqui uns minutinhos para ver se o pessoal entra. Obrigada, Camila. A galera vai ficar batendo palma para mim por cada etapa da live que eu consegui cumprir. Coloca no modo avião, mas se eu colocar no modo avião, no caso, acho que eu vou ficar sem internet, não? Ainda ganhou umas palminhas. Oi? Ainda ganhou umas palminhas. É. Ai, ai. Posso começar, presidente? Aí, ó, tá todo mundo com saudade de você, Marcela, Pierre, Acioli. Muitas saudades, né, gente? Saudade de dar um abraço nas pessoas também. Pois é. Bom, beleza. A galera aqui já me autorizou começar. É, Boa noite para todo mundo que está aí. Eu prometo que vou tentar acompanhar aqui os comentários, mas não sei se eu vou conseguir dar conta desse malabarismo todo. É, Vamos lá, eu sou Renata Garcia, sou membro fundadora da Soperge e hoje vou estar aqui mediando esse bate-papo com a minha queridíssima Marcela Laino. Na nossa semana, né, a Só Perde com Você, hoje é o dia que a gente vai falar sobre a psicologia do esporte
e práticas circenses. E a Marcela vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela. Antes de eu passar a palavra para a Marcela, só para introduzir, né, eu conheço a Marcela já há um tempo. A gente se conheceu num projeto de rugby, onde ela era minha estagiária, né? E trabalhamos juntas por um tempinho, construímos uma belíssima amizade, estamos juntas até hoje. Só que antes de conhecer a Marcela, a minha ideia de circo, né? Que na verdade era circo, né? Não era práticas circenses, mas a minha ideia de circo era circo, palhaço, sei lá, animais maltratados, né? Malabaristas e coisas assim. Eu não tinha a menor ideia, né, da amplitude que o circo, né, que as práticas circenses poderiam alcançar e o que de fato, né, do que de fato se tratava isso. Até conhecer a Marcela. E aí eu soube um pouquinho, né? Mas eu vou passar a palavra a ela, pedir para ela se apresentar e aí começar a explicar também, porque eu imagino que assim como eu, outras pessoas também têm essa ideia, talvez, não sei se errada, não sei se empobrecida, né? Do que são as práticas circenses. Aí você conta pra gente. Tá. Bom, obrigada, Rê, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos e todas da Soperge. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Ainda mais falando sobre uma coisa que me mobiliza muito, muito mesmo. Assim, eu cada vez Travou pra mim, meu Deus. Vocês estão me ouvindo? Alô, alô? eu te ouço, agora eu te ouço. Ah, Me tá. avisem também, tá, gente, se a minha internet por acaso oscilar, alguma coisa assim. Eu espero que não. Mas, bom, essa visão a respeito do circo, ela é muito comum. Na verdade, o circo ele tem uma trajetória, né? Acredito que como todos os fenômenos e experiências da vida, é uma trajetória muito orgânica que foi se construindo ao redor da- dos lugares e ao longo do tempo. Então, assim, na verdade, o circo é uma arte milenar. A gente tem registros de práticas que hoje a gente remete ao circo, desde a época, por exemplo, da Cleópatra, com pessoas se apresentando em troca de dinheiro, de status, de comida. E isso, ao longo do tempo, foi tomando um monte de formatos, né? Então, em algum momento da sua história, o circo foi um lugar, sim, daquilo que a gente chama de circo dos horrores, né? Uma concentração de pessoas, de jeitos, de formas de existência que eram consideradas a par da sociedade, né? Tudo aquilo que a gente gostaria de evitar, com o qual a gente não queria ter contato. Mas, ao mesmo tempo, um lugar onde as pessoas pagavam para ver esse show de horrores, né? Então essa coisa meio esquisita despertava uma certa curiosidade, né, no resto da sociedade. Essa é uma parte muito, na minha opinião, cruel, dura da história do circo e na verdade eu faço muita questão, inclusive, de não esquecer dessa parte da história. Eu acho que no meu trabalho como psicóloga, a gente precisa relembrar de onde a gente veio e que a gente passou por esse momento. E esse, inclusive, é o lugar aonde a gente tinha animais maltratados, né? Hoje em dia, pelo menos no Brasil, isso não existe mais. Existem leis que proíbem o uso de animais em circos. E é curioso porque o circo ele foi mudando e foi se percebendo que dava tanto dinheiro quanto olhar pessoas consideradas esquisitas, que com o passar do tempo, na verdade, foram se tornando cada vez menos esquisitas. E eu digo isso assim, de pessoas tatuadas, por exemplo, né? Era um exemplo de artista de circo dos horrores. Uma pessoa que tinha tatuagens e que hoje em dia a gente sabe que não é mais considerado, pelo menos não com a força que era antes, um ser diferente. Então, viu-se que dava tanto dinheiro quanto isso, colocar o circo na esfera do fantástico, do fantabuloso, do incrível, quase meio que à beira do impossível, assim, né? Então, ao invés das pessoas pagarem para ver uma coisa que elas queriam se distanciar, na verdade elas pagam para ver um encantamento, elas pagam para ver algo que é surreal e que na verdade está ali acontecendo na frente delas, né? E a Alexandra de Sales, que também é uma psicóloga que você, eu sei que conhece bem, né, lá da UERJ,
Na própria tese de doutorado dela, ela fala um pouco sobre isso, assim, sobre como os artistas de circo, ela faz uma diferenciação com palhaço, que eu acho que não cabe da gente entrar aqui, mas como os artistas de circo, de uma maneira geral, os acrobatas, os malabaristas, as equilibristas, como que eles são uma espécie de super-heróis, né, assim, porque uma equilibrista, ela anda de olhos fechados na corda bamba e ela não cai, mas se eu for andar de olhos fechados aqui, assim, na ponta do meu pé, eu vou cair, eu, ser humano, mero mortal, né? Então, eu acho que agora sim a gente pode estar falando um pouco do circo como esse lugar do fantástico, né? Do criativo, da imaginação, do lúdico. Isso é uma coisa que é um tema que eu gosto muito, e não mais com essa herança, né? Que a gente tem. Eu vi que alguém perguntou qual psicóloga. Ela se chama Alexandra de Sales, né? Sim, já escreveram o nome dela aqui, já o Pierre é orientando de doutorado dela, acho que a Carol Muniz foi aluna dela durante o mestrado, enfim, ela é A professora Alexandra da é uma das minhas UERJ. referências. É Sim, isso, ela é uma das maravilhosa. e eu acho que ela fala com muita propriedade muito bem, assim, sobre esse campo, que é isso, assim, eu acho importante marcar que quando eu estiver falando de práticas circenses aqui, eu vou estar me respaldando muito nesse campo do circo, do fantástico, do incrível, do impossível, de encantamento, e não na galera que maltrata os animais e que coloca as pessoas tatuadas para fazerem show, né? Não é esse circo que eu trabalho. Mas Mar- Marcela, e aí deixa eu, né, dar continuidade à minha pergunta, acho que você vai continuar a tua fala, para você contar também para a gente dessa tua trajetória, né, tua trajetória de vida, profissional, no circo, em que momento, né, a psicologia cruzou com o circo, com você, com a sua vida, como é que foi isso? eu vou tentar ser mais breve, né, nas minhas respostas para a gente poder conversar bastante. Eu acho que é importante, na hora de eu falar sobre isso, eu marcar assim um ponto da minha trajetória que eu acho muito fundamental, assim. Desde que eu era estudante na faculdade, eu nunca vi sentido em fazer uma cisão muito abrupta entre mente e corpo. Eu sempre tive muita vontade, dentro da psicologia, de trabalhar com corporeidade, com temas relacionados ao ser humano em movimento e como que isso, de alguma maneira, se entrelaça com produção de subjetividade. E eu acho, assim, pensando agora, né, voltando lá atrás e pensando nos meus percursos, eu sinto que isso guiou muito a minha escolha pela psicologia do esporte, que foi a minha grande escolha na graduação, né? Eu fiz a minha faculdade pensando muito nisso, e não é à toa que eu te encontrei, Rê, que a gente trabalhou junta. Então eu comecei com esse desejo, assim, de trabalhar com o corpo, e eu vi na psicologia do esporte uma forma, né, de me aproximar disso. Comecei a estagiar, tanto em clubes, né, em instituições competitivas, depois eu conheci a Rê nos projetos sociais do esporte. E aí, assim, foi muito curioso, porque enquanto eu era estagiária de psicologia do esporte, eu comecei por hobby a fazer circo, assim. Se você me perguntar, como é que você começou no circo? O que que você achava de legal? Não achava, assim, nada além de bonito. Eu passava por uma academia, via aqueles tecidos coloridos, via as pessoas penduradas e achava aquilo muito legal. Então, foi um interesse, assim, do âmbito da curiosidade, do desejo. Sei que a minha querida professora de circo está aqui me vendo, então, beijo, tia Carol, obrigada por tantos ensinamentos. Ela é a grande responsável, assim, pelo carinho que eu tenho hoje em dia com as práticas circenses. E também acho importante marcar que a minha escolha dentro do circo foram as acrobacias aéreas, né? Então são aqueles aparelhos que ficam pendurados, suspensos no teto, e a gente sobe, faz umas amarrações, aí finge que cai, mas não cai. Enfim, tem tecido, tem corda, tem aparelhos de ferro. Comecei fazendo por hobby, totalmente por vontade de realmente fazer uma atividade física, né? Me exercitar um pouco. Só que conforme eu fui mergulhando no universo do circo, pessoalmente falando, primeiro, eu conheci o meu corpo de um jeito muito diferente, assim. Eu comecei a sentir partes do meu corpo que eu não sentia. Eu comecei a sentir sensações subjetivas que eu não conhecia enquanto eu estava lá praticando. Eu experimentei outras perspectivas, né? Porque, assim, se tem uma coisa que é muito difícil é saber, por exemplo, o que é direita e o que é esquerda quando você está de cabeça para baixo. Eu comecei, assim, a me perceber, a perceber a minha existência de uma maneira diferente. E o circo foi o grande desencadeador disso.
E aí eu comecei a sentir vontade de olhar para o circo de uma maneira um pouco mais profissional, assim, né? De conhecer, de fato, sei lá, quais são as possíveis relações entre arte e psicologia, arte e produção de subjetividade, né? Claro que sempre com esse recorte. Aí entrei num grupo de pesquisa na faculdade, com um professor chamado João Batista Ferreira. Eu não sei se eu comentei, mas eu sou formada pela UFRJ, então foi tudo lá. E nesse grupo, ele era um grupo de pesquisa que estudava relações entre arte e psicologia. E eu conheci uma pessoa que veio a ser, inclusive, uma das minhas melhores amigas hoje em dia, que é uma psicóloga que se chama Natasha Yane, e ela é palhaço. Então, eu estava no grupo de pesquisa estudando acrobacia e ela estava no grupo de pesquisa estudando palhaçaria. E aí, pronto, né? Deu match. Pô, beleza, cola aqui em mim, porque a gente tem muito para trocar. Por conta disso, nós acabamos fazendo um estágio num circo social. E acho importante, assim, marcar que o circo social ele é uma instituição que se propõe a pensar a prática circense, o ensino do circo, como uma ferramenta de desenvolvimento humano, né? Como um vetor para a gente pensar processos sociais, né? Então, a ideia de um circo social é não só oferecer para os praticantes de circo a possibilidade de ensino da técnica, de aprender o que eu preciso fazer com o meu corpo para dominar um movimento, mas principalmente, assim, como que o circo pode trazer aprendizados que vão para além disso, né? E que fazem a gente pensar o nosso lugar no mundo, a nossa posição na sociedade, as nossas relações raciais, de gênero, econômicas, enfim, né? De tudo isso um pouco. E eu e a Nath ficamos nesse espaço durante quase 2 anos, se eu não estou enganada. E quando eu saí de lá, né? Isso foi paralelo, por exemplo, ao rugby, quando eu estagiava com você, né? Eu fazia o estágio nos 2 lugares. E aí, quando eu saí tanto de lá quanto do rugby, era porque eu estava formada. E eu resolvi continuar a minha trajetória, assim, nessa busca, né? Dessa interface entre arte, entre corpo, entre psicologia. E fui fazer uma pós-graduação numa faculdade de dança, num curso chamado Terapia através do Movimento. E aí as pessoas falaram, cara, a Marcela endoidou de vez. O que a Marcela tá fazendo no meio de uma faculdade de dança? Como é que move? Como é que faz terapia? E é exatamente essa proposta dessa especialização que eu fiz, que é basicamente pensar como que a movimentação corporal pode ser um vetor de promoção de saúde mental. E aí, depois que eu terminei a pós, eu já estava, né? Sempre, toda essa história, na verdade, ela acontece comigo também praticante de circo, né? Então, eu estava na faculdade, eu estava na pós, eu estava nos estágios, mas todo dia, toda terça e quinta à noite, eu estava lá treinando, final de semana eu estava fazendo espetáculo no âmbito das acrobacias aéreas. E aí, uma das minhas apresentações foi assistida por uma diretora de uma escola em Paraty. Calhou de ser no momento que eu estava terminando após, essa diretora fez contato comigo e ela falou, Marcela, eu queria colocar um projeto de circo na minha escola, sei que você é psicóloga, você não tá afim de bolar alguma coisa? Vamos fazer isso acontecer? E foi assim que teve início o projeto onde eu trabalho hoje, que é o projeto SIAC, que é um projeto que visa o ensino circense, ele se propõe a ser um lugar de práticas circenses voltadas para a acrobacia aérea, com o diferencial de que quem está tocando esse projeto sou eu, sou psicóloga, então ele tem, assim, como objetivo maior oferecer saúde mental e desenvolvimento humano através do circo. E é onde eu estou agora. Marcelinha, alguns pontos aqui, né? Alguém levantou aqui, gente, agora eu já não sei quem foi, mas falou sobre um projeto de circo social lá na PUC de Goiás. Não sei se você Olha, conhece, primeiro, mas enfim, achei não bem conheço. interessante. Tem alguém pedindo para você mandar um beijo para a família. E Beijo, família! Tô me sentindo aqui uma celebridade. alguém perguntou onde que você fez a sua pós. Eu fiz na Faculdade Angel Viana, no Rio de Janeiro. E é isso, é uma instituição de dança, de ensino superior. Eles têm curso de graduação em dança e alguns cursos de pós, né? Ah, Lato sim, foi a sensu. Drix. Foi a Drix que fez a pergunta. A Então é pergunta não, isso. perdão, ela que falou sobre a PUC de Goiás. Ah, tá. E a pós é isso, Faculdade Angel Viana. Sim. E aí alguém mandou aqui uma pergunta agora, Julinha Sauer. Boa noite. Imagino que a prática circense desenvolva a comunicação corporal e criatividade. Quais são os principais benefícios
e objetivos. Ah, que lindo. Assim, eu não sei se isso é uma particularidade minha, né? Porque eu acredito que o corpo, ele é fundamental na hora da gente pensar processos de existência. Então, eu tento também respaldar o meu trabalho nisso. É, Mas, assim, o que eu tento fazer dentro da prática circense é levar o ensino da técnica sempre permeado de uma espécie de uma consciência corporal muito grande, né? Porque eu entendo que quando a gente está consciente do que está acontecendo no nosso corpo, isso tem respaldos muito importantes para a forma como a gente experimenta a nossa existência, para a forma como a gente se percebe. Então, assim, todas as vezes que eu tô em contato com um artista de circo, e no meu caso, inclusive, a maioria deles são aprendizes, né? Eu não trabalho assim com artista do Circo de Soleil, eu não fico viajando pelo mundo, não é isso, assim. Eu trabalho com pessoas que aprendem circo e tento passar para eles um pouquinho do meu conhecimento técnico, porque eu fui, quando eu percebi que eu ia fazer, que eu ia trabalhar com circo, eu comecei a investir numa formação mais técnica, eu fiz uma série de cursos de capacitação. Só que eu tento passar esse conhecimento preocupada com a nossa comunicação corpórea, né? Com a forma como a gente experimenta o nosso corpo. Vou tentar trazer um exemplo prático para ficar mais fácil, né? Eu tenho uma aluna que chegou para mim e falou assim: Marcela, eu adoro circo. Eu adoro fazer acrobacia aérea, mas eu tenho medo de altura. E eu não consigo subir muito. Depois de uma certa altura, eu começo a ter calafrio. Então, o trabalho que eu fui desenvolvendo com ela é um trabalho de beleza. Sobe até onde você se sente confortável. E eu não quero que você faça nada. Eu quero que você me diga o que você está sentindo. Como é que tá o seu corpo? Tá assim, tá assado, tô com medo, tô suando. Tá bom. Você acha que consegue fazer uma subida a mais? Uma só. E aí ela vai e sobe, sei lá, 10 centímetros. Como é que tá agora? Ai, meu Deus, tô achando que eu vou cair, tô com muito medo, a minha mão tá tremendo. Ok. E onde é que tá o medo, assim? Qual é a parte do seu corpo que você tá considerando mais fraca nesse momento? Ah, eu acho que a minha barriga, eu não tenho força e tal. Como é que são as suas partes fortes? Ah, a minha mão é muito forte, a minha perna é muito forte. Então olha para sua mão, olha para sua perna, olha para a estrutura, né? E entende assim, vamos começar a criar relações de confiança com a estrutura onde você está pendurada, com o tecido onde você está se segurando e com o seu corpo. E entender que o seu corpo teve força para chegar até aqui, para chegar até aqui. Então assim, ele vai ter força para descer e ele vai ter força para se sustentar. E se tiver muito insuportável, vamos descer, vamos trabalhar do baixo e criar as nossas relações de força com o nosso corpo. Então, assim, eu acredito que o meu trabalho seja um trabalho de fazer esse corpo falar, porque eu acho que isso agrega no aprendizado circense e eu acho que isso traz à tona tudo que o circo tem para ofertar enquanto uma prática que nos favorece enquanto seres humanos, assim, né? O circo nos desafia, ele desafia a nossa confiança, ele desafia a nossa autoimagem. O circo faz a gente, sabe, se sentir ao mesmo tempo vulnerável e ao mesmo tempo muito forte. Então é um pouco disso que eu tento fazer. E eu tento também, pensando nesse trabalho corporal, eu tento valorizar cada conquista, assim, e trabalhar com os meus alunos a ideia de que, assim como um atleta, né, de um esporte de alto rendimento, um jogador de futebol, sei lá, a gente não vai atingir a nossa melhor performance do dia para a noite. A gente não vai acordar hoje e, sei lá, no caso de um artista circense, eu não vou acordar hoje e botar meu pé na cabeça. Não dá, eu preciso alongar minha coluna, né? Eu preciso fazer exercícios que comecem a mobilizar o meu corpo a acordar certas áreas, sabe? Que estão meio travadas. Então, assim, no circo, cada pequena conquista é, para mim, o impulsionante do trabalho, né? Assim, no circo, subir 10 centímetros é melhor do que estar no chão, né? E nesse sentido, assim, eu gosto de valorizar essas pequenas conquistas. Eu uso uma metodologia que eu chamei de abraço da conquista. Todas as vezes que as minhas alunas fazem coisas que podem parecer muito pequenas, quando elas botam o pé no chão, a gente se abraça e faz, tipo, ó, abraço da conquista. Hoje você tá melhor do que na outra aula. Nossa, assim, é muito bacana, é sempre muito inspirador ouvir você falando, até porque eu tive o prazer enorme de é, ter um pouquinho, né, dessas suas aulas, né, uma ou outra vez que Marcela me colocou para subir num tecido. E assim, e eu jurava que seria impossível subir naquele tecido, até porque ela tá de casaco agora, mas Marcela tem um bíceps assim, né, invejável. Tem gente aí que conhece ela, pode, né, pode comprovar. Falei, ela só consegue fazer isso porque ela é muito forte.
né? Ela parece pequenininha, mas ela é muito forte. Eu falei, eu não vou subir de jeito nenhum esse negócio, né? E ela me fez subir, assim, isso foi incrível, incrível, incrível. Consegui subir aquilo, consegui fazer, né, alguns movimentos, fiquei de cabeça para baixo, né? Pude fazer alguns Tem movimentos, né? Oi? Você tem maior talento. É, ela ainda tem essa ideia aí, tadinha. Mas assim, realmente é muito incrível, assim, quando a gente olha para aquilo e acha que é impossível e daqui a pouco quando a gente vai com calma, né? Porque eu acabei fazendo algumas aulas, né, lá no projeto em Laranjeiras. Depois você fala o nome, tá, Celinha? Companhia. Como é que é o nome do É, projeto? o projeto lá em Laranjeiras se chama Companhia de Dança Aérea, né? Isso, É a companhia, inclusive, da qual eu participava, e eles isso, oferecem aulas abertas, e ele é isso. vinculado à academia onde eu treinava, que se chama Academia Nicei, Atividade Física. Isso. Então frequentei algumas aulas lá e aí eu fui melhorando, caramba, assim, a cada aula eu conseguia subir mais um pouquinho, né? Assim, essas conquistas realmente fazem uma diferença grande. É, surgiu aqui as perguntas, né? Calma aí. A Adriana Lacerda está perguntando quais os impactos na saúde mental que você observa através dessas práticas. Eu acho que tem dois aspectos, assim, que para mim são muito expressivos, que são as relações individuais com a autoconfiança e com a autoimagem. Assim, eu trabalho, na verdade, com um público a partir dos 6 anos de idade, né? Qualquer um a partir de 6 anos de idade pode fazer aula comigo. Então eu tenho muitas crianças, muitos adolescentes e muitos adultos. E isso, assim, é unânime entre todos eles. O circo, ele é um campo que envolve constantemente a relação do se colocar em risco, né? Por mais que a gente tenha todas as condições de estrutura adequada, de colchão de segurança, de materiais incríveis, super novos, não é natural a gente subir 4, 5, 6 metros de altura, fazer uma amarração, se jogar e não sentir medo, né? E não ficar com aquele estado de alerta, assim. Então é claro que eu sempre digo para as minhas alunas que o medo ele faz parte do circo, não no sentido de que é comum a gente sentir medo o tempo todo, mas no sentido de que ele faz parte do nosso processo de aprendizagem e de autoconhecimento. E mergulhar nesse medo e entender até onde ele nos limita para mim, assim, uma brecha riquíssima de trabalho, né? Assim, conhecer o tempo de cada um, os limites de cada um, até onde as pessoas podem ir. Eu tenho alunos que se eu deixar, eles se jogam, sem pensar duas vezes. Então, assim, até mesmo esses que são muito destemidos, são uma ferramenta, né? São pessoas, assim, com quem eu consigo extrair um monte de ideias, um monte de trabalhos. Então, assim, impactos em termos de saúde emocional, essas pequenas conquistas que eu falei, elas são uma forma da gente incrementar a autoconfiança. Eu tento sempre estimular os meus alunos no sentido de pensarem, puxa, se eu conseguir fazer isso, que outras coisas eu consegui fazer hoje que eu achava que eu não era capaz de fazer? No âmbito geral da minha vida, né? Assim, quais são as tarefas que eu achava que eu não era capaz e com as quais eu me surpreendi? Porque eu volto a dizer, eu tenho essa proposta de tentar levar os aprendizados circenses para a vida. Então eu vou estar o tempo inteiro martelando nessa tecla. Esse é o jeito que eu escolhi, né, de trabalhar. E a autoimagem, que é uma coisa, inclusive, que eu nem estudava tanto, até trabalhar com circo, é no sentido de as pessoas se acharem pesadas demais para subirem nos aparelhos. Não, eu sou muito pesada. Não, o meu corpo não vai se aguentar. E aí eu acho que a gente precisa muito olhar para isso. E um exercício que eu sempre faço é, quando as pessoas se acham muito pesadas, eu entendo que isso diz não só de uma insegurança com relação a si mesmo. O nosso uniforme, por exemplo, nas aulas, ele é um macacão de malha, que vai assim, né? Do topo do busto até o pé. É uma peça inteira. Então, assim, ele marca o contorno do corpo. Não são todas as pessoas que se sentem confortáveis com isso. Ele é ótimo. Para a prática do circo, ele é maravilhoso. Mas em termos de estética, eu entendo que ele possa ser desconfortável. Então, o que eu costumo fazer com relação a isso é não só subir no tecido junto com a pessoa, né? Beleza, você acha que tá muito pesado? Então vamos subir eu e você e vamos ver se vai aguentar. Vamos ver se a gente se aguenta junto, né? E embarcar nessa junto com ela, assim, para que junto a mim, que tenho um pouco mais de experiência e que entendo que posso estar ocupando esse lugar de maior familiaridade com a técnica, de maior conforto, e vencendo essas barreiras, né? E, inclusive, trabalhar do chão, porque também quando a gente trabalha só pendurado, eu acho que a gente está limitando muito o nosso campo de atuação. É isso, trabalhar no chão.
você consegue sustentar o seu corpo com outras posições aqui no chão, né? Você consegue fazer uma prancha, você consegue fazer uma ponte. Olha como seu corpo é forte, olha como você tem capacidade de se sustentar. Então eu tento muito trabalhar por esse viés, né? E eu acho que são esses dois pontos assim que eu vejo muito. Fora desenvolvimento de coletividade, né? Que é óbvio que quando a gente gosta de circo, eu sinto que a gente gosta mesmo. Então a gente vai criando laços afetivos uns com os outros. A gente começa a entender determinados aspectos e figuras e falas que nem todo mundo entende, né? Quando a gente fala, nossa, meu quadril tá todo queimado, me queimei no tecido. Eu sei o que você tá passando, porque eu já tive essa sensação de queimadura. Então, é mais ou menos por aí, assim, são alguns dos benefícios que eu vejo. Tem muitos outros, mas esses são os principais. O Rodrigo Acioli perguntou se você já teve contato com a Escola Nacional de Circo aqui do Rio. Só como espectadora. Eu já tive vontade de fazer a formação, mas eu tive essa vontade muito tarde, né? Porque eu comecei no circo com 20 anos de idade. Hoje eu faço 27 semana que vem. Então, assim, são 7 anos de circo na minha vida. E quando eu comecei a pensar no circo como uma profissão, eu já não tinha mais idade para fazer o ensino técnico da Escola Nacional, porque, se eu não me engano, eles aceitam até 23 ou 24. E eu já não cabia mais nessa regra. Então, assim, eu tenho muita vontade, vou a espetáculos, tenho grandes companheiros de trabalho que estão fazendo a formação lá, que inclusive é a única formação técnica reconhecida pelo MEC aqui no Brasil, como formação circense, né? Não existe faculdade de circo, nada disso. Mas eu não, assim, eu descobri essa vontade muito tarde. Então eu fui me formando de outras maneiras. E o Pierre perguntou o que você utiliza lá no seu projeto do circo que você aprendeu no tênis da Lagoa. Tudo! Assim, a Renata, esta pessoa, né, com quem eu falo nesse momento, ela é a minha grande inspiração na psicologia. E muito do que eu faço, né, no projeto com circo, foi ela que me ensinou no projeto Rugby para Todos. E hoje em dia eu trabalho, né, no projeto Tênis na Lagoa, eu supervisiono a equipe de psicologia do esporte de lá. E assim como no circo a gente se propõe a pensar, né, como é que o circo pode ser uma ferramenta de desenvolvimento humano, o Rugby para Todos, o Tênis na Lagoa são projetos que têm essa proposta também. Então, eu não cheguei no circo com essa proposta por acaso, né? Eu cheguei a partir dessa caminhada, de tudo que eu aprendi. Minha monografia da faculdade, inclusive, foi sobre projetos sociais e esportivos. Então, eu gosto de pensar, né, como é que a atividade física, de uma maneira geral, nos ajuda, né? Nos ajuda a existir enquanto seres humanos. O que eu levo, assim, de todos esses aprendizados, além de uma bagagem enorme de exercícios, de dinâmicas de grupo, de roda de temas para roda de conversa, assim, eu acho que tanto no tênis na lagoa quanto no rugby, eu acabei construindo uma postura de trabalho, né? Assim, eu acabei construindo certos interesses e certas formas de trabalhar que compõem a Marcela psicóloga circense que ela é hoje. Eu brinco muito que lá no circo eu não sou só a Marcela, eu não sou só a Marcela, eu não sou só a Marcelinha, eu sou a tia Marcela. As pessoas me chamam de tia Marcela. Então, assim, a tia Marcela, ela só existe porque teve uma Marcelinha estagiária do rugby, porque teve uma Marcelinha estagiária do tênis na lagoa, né? Enfim, psicóloga do tênis na lagoa. Então, essa postura, esse olhar preocupado não só com o rendimento, não só com a performance, de maneira nenhuma eu tô querendo dizer que isso não deveria ser uma preocupação. Claro que é. Eu tenho alunos de 10 anos de idade que querem ser artistas do Soleil, e eu incentivo esses sonhos neles, assim, se eles querem trabalhar com espetáculo e com performance, poxa, eu sou a primeira da força e eu vou fazer o que eu puder para ajudá-los a chegar lá. Mas eu me preocupo muito, eu tenho essa preocupação postural mesmo, de chegar lá como uma psicóloga que tem um olhar mais aberto. Eu gosto muito de aprender também com os meus alunos, né? Eu entendo que nós temos uma relação de troca. Então, assim, para além das ferramentas de trabalho, dinâmica de grupo, eu não trabalho com atendimento individual no circo, eu faço só atividades em grupo. E todo o meu arcabouço de dinâmica de grupo, de intervenção, de estratégias de avaliação, tudo isso eu herdei dos projetos sociais. E fora isso, como eu falei, essa postura em campo, né? Assim, o meu fazer profissional. Celinha, tem isso, gente. Eu não vou conseguir chamar ela de Marcela durante a live inteira. Eu tava tentando manter o Marcela, Marcela, Marcela. Celinha. Celinha, desculpa.
A Carol Muniz perguntou sobre a idade lá no teu projeto, lá no SIAC. Você falou que recebe crianças de 8 anos, né? Seis. Sete, Seis seis, anos. 6 anos. E Seis. ela perguntou assim, até que idade? Como é que isso funciona? Se tem Tem idade. idosos. Não tenho idosos, mas também não tenho essa limitação. A única limitação para fazer circo comigo é se houver alguma limitação em termos médicos, assim, se você chegar para mim com, sei lá, uma orientação médica de que você não pode se mexer de determinada forma. Aí provavelmente eu conversaria com seu médico e entenderia até onde você poderia ir. Mas tirando isso, assim, eu não tenho inclusive ninguém que apresentou assim um problema médico. Eu trabalho com atestado, os meus alunos me trazem atestado médico todo ano. Então, assim, não tem. Eu não tenho idosos, mas também não é por falta de convite. Assim, o projeto está aberto. Boa. E aí conta pra gente um pouquinho como é que foi montar esse projeto lá em Paraty. Você saiu do Rio, foi morar em Paraty, montou um projeto lá, né? Como é que foi isso? Como é que é a tua rotina lá com os alunos? Então, eu sou uma atividade extra classe, ofertada para alunos da escola. Eu trabalho literalmente numa instituição escolar, se chama Centro de Ensino Integrado, é uma escola lá da região de Paraty. Ofereço a modalidade de aulas de circo, mas assim, o nome do projeto é Circo e Psicologia, tá escrito no nosso uniforme, porque eu tento marcar o fato de que eu sou uma profissional da psicologia também, né? Não só do circo. Então, assim, eu ofereço atividades de circo. O projeto começou voltado para alunos lá da escola. Aí depois eu fiquei com vontade de abrir para as mães, numa proposta de oferecer um espaço, né, de aprendizagem, de troca entre mãe e filho juntos. Então, eu tenho muitas mães que fazem aulas na mesma turma dos filhos com os filhos. E lá na escola, a gente faz uma divisão por níveis e não por idade. Então, a gente tem diferentes faixas etárias numa mesma turma. E hoje em dia, como na região de Paraty existem muito poucas iniciativas circenses, é, eu abri para pessoas de fora da escola também. A escola me deu essa abertura. Então, o projeto é aberto, quem tiver interesse por circo faz. E como é que funciona na prática? A gente tem aulas de 1 a 2 horas de duração, dependendo da modalidade da sua escolha. E todas essas aulas, invariavelmente, elas são divididas em alguns momentos. Eu começo com uma atividade relacionada à psicologia, pode ser uma dinâmica de grupo, pode ser uma sensibilização corporal, pode ser um alongamento um pouco mais subjetivo. Eu vou buscando esses recursos, né, que eu fui tendo contato ao longo da minha formação, tanto em corpo quanto em esporte. Às vezes eu sinto vontade de fazer alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu não conheço nada parecido, então, claro, dentro de todos os limites cuidadosos e éticos, eu crio, eu boto as minhas ideias para fora do papel. E aí, depois disso, a gente faz atividade de psicologia, depois disso a gente aquece e alonga o nosso corpo, isso é uma parte do trabalho que eu não abro mão. E por último, nós vamos para o tecido, né? Na verdade, lá a gente trabalha com alguns outros aparelhos aéreos, não só com tecido. E durante os exercícios de tecido, assim, eu tento pensar o ensino dos exercícios a partir da atividade que eu fiz, né? Pra gente poder estar sempre experimentando essa conexão. Então, o nosso dia a dia no projeto é esse. A gente tem, inclusive, uma espécie, não é um diário de ressonâncias, né? Mas é uma espécie de um diário, assim, autoavaliativo, que a gente faz toda a primeira aula do mês, eu faço com os alunos, aonde eles escrevem as conquistas deles daquele mês e o que eles podem melhorar. E aí, assim, no começo isso era uma coisa bem técnica, né? Ah, minha conquista foi subir com a perna direita, minha conquista foi virar de cabeça para baixo. E hoje em dia, assim, a gente já tem conquistas mais subjetivas, assim, minha conquista foi falar em público, minha conquista foi respeitar o meu coleguinha. Então, toda primeira aula do mês a gente faz o nosso papel e aí no final do ano eu mostro isso para eles, né? Pra gente fazer uma caminhada, Uma olhar esse linha do percurso. tempo, né? Tipo uma linha do tempo. Exato. E todo final de ano tem espetáculo também, né? Assim, tem um espetáculo para a gente poder concretizar um pouco das nossas performances e de tudo que a gente aprendeu. Sim. A Camila Salustiano comentou aqui que ela está percebendo uma semelhança com a psicomotricidade, né? Que é uma área que ela gosta muito, né? Que ela atua. E Então, Camila, vamos conversar, porque a minha próxima pós é em psicomotricidade. Eu quero aí, muito fazer. Camila, Por favor, assim, eu queria muito que estivesse lá em Paraty, porque no momento é isso. Eu mudei a minha vida em prol do projeto. Hoje em dia vivo de circo e psicologia.
mas tem tudo a Em ver, Paraty. e é um campo. Em Paraty. Em Ela vive de circo e psicologia em Paraty. Eu não sei como pode melhorar. Mas assim, é um campo de estudos que eu confesso que eu quero me aprofundar mais, assim. Tem tudo a ver. Eu recebi já muitos pedidos para fazer uma turma baby. Tipo assim, monta aí uma turma para menores de 6 anos. E eu nunca aceitei isso, porque eu entendo que eu não tenho ainda esse conhecimento, assim, que eu acho que a psicomotricidade talvez pudesse me ajudar muito. Mas existe essa procura. Se você quiser, Camila, olha, lá em Paraty, assim, fazer umas palestras. Aí, Camila, o João Palumbo perguntou as diferenças. Aqui, alô? Fala de novo para Rê, deixa eu ouvir. Oi. O João Palumbo pergunta quais as diferenças que você percebe entre a prática circense e os outros esportes. Olha, são poucas, viu? Eu acho o circo muito parecido com o esporte, assim. Isso é uma percepção desde que eu comecei a fazer circo. Eu acredito que a rotina de um artista de circo, por exemplo, a âmbito de Circo de Soleil, né, desses grandes circos do mundo, ela é muito semelhante a uma rotina de um atleta de alta performance. Os treinamentos são muito duros, a gente tem uma lógica de dominação corporal, de controle dos movimentos que é muito necessária, né? O circo é sim uma atividade de risco. Ele é muito controlado, né? Existe toda uma preocupação com segurança, mas ele é uma atividade desafiadora, né? Que coloca o nosso corpo em risco a todo momento. Então, em termos de performance, eu acho muito parecido. Eu acho o circo social muito parecido com psicologia social do esporte. Acho que tem tudo a ver, bebem da mesma fonte. Talvez, assim, o que eu pudesse falar de uma certa diferença é que eu acredito que o corpo de um artista de circo, de uma pessoa que se preocupa em fazer circo, ele bebe mais de fontes artísticas, né? Então ele tem uma afinidade maior com algumas práticas de sensibilidade, enfim, com alguns processos que não são tão presentes no esporte, né? Por exemplo, nas aulas de circo, a gente faz aula de dança, a gente tem acesso à aula de teatro, a controle, sei lá, de voz, como é que a gente coloca a nossa voz no palco, porque o circo ele é uma prática muito artística. Eu acredito que ele seja muito esporte também, mas talvez a diferenciação que eu marcasse seria essa, assim. O circo ele tem uma familiaridade maior com certos campos que talvez, posso até estar falando besteira, mas acho que talvez no esporte não são tão comuns, como por exemplo a dança e o teatro. E o Kenzo está perguntando se você aborda o circo como um esporte individual ou coletivo. Eu acho que, de uma maneira geral, eu trabalho mais coletividade, mas não dá para trabalhar com coletivo sem olhar para cada indivíduo. Então, eu tento me atentar assim ao tempo de cada aluno, ao corpo de cada aluno, entendendo que cada necessidade é uma. Eu trabalho com plano de aula, né? Então, o meu plano de aula, ele é uma coisa meio esquizofrênica assim, porque ele é todo colorido, pensando exatamente tipo a cada demanda de cada aluno. E eu tento fazer isso se encontrar, né, de alguma maneira na aula. Então, assim, eu acho que eu trabalho de uma maneira mais coletiva, sim, porque eu tento dar espaço para essas relações. Eu tenho, inclusive, uma questão super curiosa, assim, é que eu tenho algumas crianças, alunos, crianças, que ficam impacientes porque, sei lá, os adultos demoram mais a aprender um movimento. Ai, porque a fulana é muito medrosa, a fulana tá demorando muito, isso aí eu já sei. Então, assim, eu tento usar esses dispositivos como uma forma de fazer uma intervenção, né? De, puxa, mas a gente tá aqui fazendo a aula junto, né? Então, assim, o que que você pode ensinar para ela? Já que você aprendeu tão rápido, o que ela pode fazer para melhorar? Ou não, ou, assim, é o tempo dela, sabe? Tia Marcela pensou numa aula para você, pensou numa aula para ela, e essas aulas vão acontecer juntas. Ela vai até aqui, você vai fazer um pouquinho mais. Então é isso, eu trabalho coletivo, mas não tem como, para mim é impossível fazer isso sem olhar também para cada um, individualmente. E o Rodrigo Acioli está perguntando se aparecem muitas lesões, se tem muitas quedas, como é que isso funciona? Gente, eu já vi, assim, histórico de pessoas se machucarem, né, bastante, assim, até em espetáculos de circos famosos. Como praticante, eu caí, acho que 2 ou 3 vezes, e é curioso, assim, porque esse tema da queda, ele é um tema que eu tenho pensado muito, porque ele é muito difícil de manejar no trabalho com circo, assim, ainda mais com criança, né? Falar, ai meu Deus, seu filho caiu.
Eu nunca tive como praticante, eu nunca experimentei, nunca experienciei nenhuma situação grave. Como professora, eu também não tive nenhuma situação grave. Eu sei que elas existem, mas elas, graças a Deus, nunca aconteceram comigo. E, inclusive, assim, lesões. Já tive dor muscular, já tive alunos, né, se queixando, assim, de uma parte do corpo que tá doendo mais. Eu aposto muito em alongamento, eu acho que isso é fundamental. O circo, ainda mais as acrobacias, eles são uma prática muito intensa, mexe com o corpo inteiro, faz a gente sentir dor no dedo, coisa que a gente, sei lá, pega um lápis para escrever e sente o músculo doendo porque a gente fez o raio do tecido. Então, assim, eu vejo algumas dores nesse sentido, mas também nada muito grave. Mas sim, existe a possibilidade de cair, né? Existe a possibilidade da queda, ela é real. Eu sinto que eu não posso trabalhar deixando isso de lado. Então, assim, eu tento conscientizar muito, tanto os alunos quanto os pais, de que o processo de cair, até mesmo ele vai ser trabalhado da melhor forma possível, né? Tudo que eu puder fazer para que o meu aluno não caia, eu vou fazer. Se ele cair, eu vou me esforçar e tento incentivar com que os meus alunos tenham, de novo, consciência corporal, para que se cair, caia de um jeito que não machuque. Então, assim, uma aula que eu tive como praticante foi uma aula de aprender a cair, de subir do tecido e me jogar. E aprender qual é o jeito certo de fazer isso. Ou talvez o jeito menos problemático de fazer isso. E é isso, tento conscientizá-los de que sim, faz parte. Eu sou muito contrária à ideia de que a gente tem que trabalhar com a hipótese de que ninguém nunca vai cair. Porque eu acho que se um dia a queda acontecer, e isso é muito inesperado, talvez aquele aluno crie uma certa aversão à prática circense, né? Então, assim, eu tento trabalhar com isso, com a ideia de que faz parte, e cair, inclusive, faz parte de um processo de aprender, né? Pelo menos eu gosto de pensar dessa forma. Eu ia fazer uma pergunta agora, mas brotou uma pergunta maravilhosa aqui da Carol Muniz, se existe trabalho com circo para gestantes. Ah, olha só, pra Eu acho que ela gestante. está interessada. Então, eu nunca trabalhei, não conheço muitas iniciativas. Olha, existem muitos ensaios fotográficos, né? Assim, gestantes que fazem o ensaio com o bebê nos Olha, aparelhos circenses, olha a ideia aí, Carol. eu já vi. Mas eu tenho uma colega que trabalha com. Que ela é, inclusive, formada em circo, Isadora Malta, uma querida, e ela trabalha com gestantes, mas num projeto de dança, assim, né? No chão. Não conheço, posso perguntar para as minhas colegas, assim, para a rede do circo, mas eu não conheço E aí nenhum a gente trabalho. te avisa, Carol, se você vai poder fazer alguma prática circense aí por agora. Marcelinha, e aí outra pergunta é a seguinte, lá no, aí você montou o projeto e tal, como você falou, né, é extracurricular, né, assim, ou seja, as crianças e suas famílias escolhem, né, estar no projeto ou não é nada obrigatório. Como é que foi, a aderência das crianças, das famílias ao projeto? Porque é muito novo, né, assim. É isso, assim, todos eles me dizem que não tinham contato, né, com a prática circense. É curioso porque eles têm muito contato com ginástica rítmica. Eles têm um projeto Hum, de ginástica perto da escola, então muitas das minhas alunas vieram do GRD. Eu acho que, aham. né, existe uma similaridade ali, né? A galera que se interessa por GRD talvez curta mais, ou pelo menos sinta vontade de conhecer o circo. Então, assim, como é que foi o processo de chegada? Eu fiz um espetáculo junto com a companhia de dança aérea, eles foram, né? Nós montamos um espetáculo na escola, antes do projeto começar. Todos os alunos assistiram, assim, a gente parou as aulas, foi todo mundo pro pátio, assistiram a gente. Foi um espetáculo em comemoração ao Dia Mundial do Circo, né, que acontece no dia 27 de março. E aí, desse espetáculo, nós fizemos uma espécie de uma pesquisa de interesse, tanto com os pais quanto com os alunos. Então, eu já montei o projeto sabendo que eu tinha mais ou menos uma faixa de alunos interessada. E isso foi crescendo conforme o projeto foi acontecendo, até porque, assim, a estrutura dos aparelhos fica na escola. Então, eles Uhum. ficam, inclusive, no pátio onde eles comem no recreio. Gente, não fica tecido pendurado, as crianças não ficam brincando de Tarzan, Ficou os aparelhos ficam amarradinho lá em guardadinhos, pensinhos, né? Mas, se você olhar pra cima, você vê um monte de tecido colorido, um monte de coisa, inclusive as cores são bem fortes, né, também pra chamar a atenção. Então, a adesão foi muito boa.
eu acabei conhecendo pessoas que já tinham contato com a prática circense, né? Familiares que já tinham feito circo em algum momento. Existem muitas oficinas de circo em empresas, né? Serviços circenses voltados para empresas, onde as pessoas vão e fazem uma oficina, por exemplo, de pirâmide. Vamos fazer um trabalho em equipe aqui, vamos montar uma pirâmide, vamos fazer malabarismo. Então tinha muita gente que conhecia por conta disso. E aí a aceitação foi essa, assim, o projeto hoje em dia tá super legal, tá super cheio, e eu trabalho agora num outro lugar também, né, num centro cultural lá em Paraty, porque a gente sentiu a necessidade de ter um outro polo, né, porque a escola, num determinado momento, já não dá mais conta. Sim. E aí, nesse outro polo, você atende crianças e adultos Tudo igual, também? tudo igual, Tudo tudo igual. igual? Entendi. E Só que aí. no outro polo, eu trabalho com uma outra professora, na escola sou só eu, e nesse outro polo eu trabalho com uma outra professora, Ah, tá. e aí nós dividimos. Essa é uma pergunta que a Adriana Lacerda tinha feito, né? Se você tem uma equipe de apoio na escola ou se você trabalha sozinha. Na escola eu trabalho sozinha. Esse outro espaço, que é um centro cultural lá de Paraty, se chama Núcleo de Mídias de Paraty. Eu trabalho com uma professora que, na verdade, estava sem trabalhar porque tinha ficado grávida. E aí ela estava voltando da licença maternidade, me procurou, falou: vamos fazer juntas, eu quero voltar. Então nós trabalhamos juntas. Mas assim, ela não é minha equipe, né? Ela tem as turmas dela, ela tem uma proposta metodológica dela e eu tenho a minha, né? Ela sabe que eu sou Sim, psicóloga, ela sabe de todas as particularidades das minhas turmas. entendi. E público é maioria feminino, masculino? Como é que é? Maioria feminino, mas em Paraty, assim, eu tenho muitos alunos meninos. E, inclusive, assim, eu achei que isso pudesse ser uma questão, até mesmo pelo uniforme, que marca mais o corpo, né? Assim, infelizmente existe um certo preconceito de que essas práticas que mexem com a flexibilidade, né, que mexem com a dança, são práticas atreladas ao público feminino, e eu tive um pouco de receio, na verdade, quando eu fui pra lá. Mas eu acho que uma coisa, assim, que ajudou muito foi que quando nós fizemos o espetáculo, né, inaugural do projeto, né, para saber do interesse, um dos membros da companhia, que é um acrobata maravilhoso, chamado Giliard Lopes, podem procurar ele no Instagram, porque ele é incrível. Maravilhoso. Ele foi. E o Gil, assim, o Gil não é um acrobata qualquer, assim, o Gil é um super profissional. Ele tá fazendo educação física, né? Ele é estudante de educação física, trabalha com ginástica rítmica e trabalha com circo. Então, assim, ele é uma pessoa muito completa. E quando ele foi, a presença dele ali, e isso eu falo porque eu escutei crianças comentando no dia, eu acho que a presença dele mexeu muito e já de antemão quebrou alguns paradigmas, assim. De crianças falando assim: Meu Deus, olha o que esse menino faz. Então, eu tenho um público feminino maior, sim, mas eu tenho muitos alunos meninos, assim, e nunca tive problemas, assim, em relação ao fato de serem meninos, de estarem ali fazendo uma coisa mais acrobática, mais flexível. Isso não apareceu. Salinha, e quais as principais demandas, né, para a psicologia que você recebe lá no projeto, que você percebe, enfim, o que mais que você trabalha? Eu acho que, como eu falei, demandas relacionadas à autoimagem, isso é muito forte. É curioso, assim, no público infantil eu tenho sentido uma certa solidão, sabe? Assim, um certo deslocamento social, assim, como se a aula de circo fosse o lugar em que os alunos pudessem, de fato, expressar as suas angústias, expressar as suas dificuldades, as suas inseguranças, e eles me relatam muitas vezes. Certas falas, assim, de eu não me sinto confortável em outros espaços para falar sobre isso. Tia Marcela, vem aqui conversar. Uhum. Então, isso foi um ponto que me chamou a atenção, porque, assim, eu nunca tinha mergulhado a fundo nessa temática, né, nesse campo de adolescentes, de crianças, e isso apareceu. Então, assim, eu tento. Demandas relacionadas à individualização, eu acho que a gente vive hoje em dia um momento de muita cobrança em relação às nossas crianças, assim. Eu tenho alunos que, sei lá, desde pequenos já são cobrados do que fazer na faculdade, já são preparados para o vestibular. Existe uma demanda muito grande em relação ao mercado de trabalho, à profissão. E eu acho que o circo, como ele trabalha muito com ludicidade, como ele trabalha muito com essa coisa meio imaginativa, criativa, onde você meio que pode brincar um pouco, né, entre a realidade e a fantasia, isso acaba sendo uma brecha para você falar, inclusive, sobre aquilo que na realidade tá te deixando incomodado, né? Então, desenvolver a criatividade, eu acho que tem a ver também com desenvolver espaços de fala. Isso é uma demanda que surge muito.
E de resto, assim, é isso. Demandas relacionadas principalmente à autoimagem, crianças, adolescentes e adultos que se cobram em relação a ter um corpo perfeito, a ter um corpo magro, a ter um corpo musculoso. É natural, principalmente que o público adulto recorra à prática circense. Por conta de condicionamento físico, né? Isso é esperado. Mas, assim, eu às vezes vejo uma busca muito grande por isso e eu tento trabalhar um pouco. E, sem dúvida nenhuma, demandas relacionadas a medo. Medo de cair, medo de altura, medo de torcer o pé. Medo é a palavra do circo, né? Então, eu gosto Sim. de trabalhar com isso porque é uma demanda pronta de que a gente tem que evitar tudo que nos causa medo. E quando a gente evita o que nos causa medo, a gente está deixando de olhar para uma parte nossa. Então eu adoro trabalhar com isso. Assim, eu falo, gente, Não. vamos olhar para o medo, vamos olhar para a falha. E aí, vamos relembrar da história do circo. O circo era um lugar de coisas esquisitas, de olhar para aquilo que a gente não quer olhar. Então vamos olhar, vamos trabalhar com isso. Nossa, é muito maravilhoso, Marcela. E aí, a Adriana Lacerda também perguntou sobre esse momento da pandemia. Como é que você está fazendo? Não Não tô. tá, né? No caso. Eu tenho até, assim, algumas manifestações de alunos falando: ah, tia Marcela, vou comprar um tecido, vou pendurar aqui em casa. Eu não sou muito fã, assim, eu acho Sim. que tem que existir uma preocupação com segurança, né? Assim, não só com a estrutura de ancoragem, onde a gente prende o tecido e os aparelhos, mas principalmente com a estrutura de colchão, de apoio. E é isso, tem que ter uma estrutura para a gente poder alongar, né? Tem que ter um conhecimento de alongamento. Então, assim, eu tenho feito apenas contato com eles. Tô por conta própria gravando alguns vídeos assim para que eles possam relembrar os movimentos. Então, às vezes eu tiro fotos minhas fazendo movimento e aí eu peço para eles, nós temos um grupo no WhatsApp, eu pergunto o nome do movimento, eu peço para eles descreverem como eu cheguei até ali, para a Você gente mantém esse resgatar essa contato. memória. Cela, Mas assim, em termos de prática, não. deixa só eu te interromper, que já me avisaram aqui sobre o tempo, e eu sei que, enfim, em algum momento parece que começa uma contagem regressiva, eu vou ficar muito tensa com esse Tá bom. negócio começar. E eu tenho que salvar a live, sei lá. A Simone tá te mandando um beijo, disse que tá com saudades. Ó, eu tô vendo aqui de relance, tá rolando aqui uma caravana, estão montando uma caravana para Paraty. Assim que acabar Ah, vai rolar uma caravana para lá. E beleza. certamente eu vou organizar a caravana para conhecer o projeto lá em Laranjeiras também, o projeto Da lá da Carol. Nicei. Isso, da tia Carol, tá? Beleza. Bom, eu vou aproveitar então para já começar a me despedir, porque pelo meu horário aqui, a gente já tá. Daqui a pouco o Instagram derruba a gente, tá? Eu vou tentar salvar a live, juro que vou. Marcela, muito obrigada. Gente, desculpa, eu não consegui acompanhar todas as perguntas, vocês falam muito, ainda bem. Mas assim, procurem o projeto SIAC, que é um Instagram profissional da Marcela, e aí falem com ela por lá, façam as perguntas para ela por lá. Ela certamente tem muito mais para falar. Assim, eu fiquei aqui, né, abobada ouvindo ela, como sempre. Muitíssimo obrigada pelo seu aceite em participar, em estar com a gente. Foi ótimo. Estou morrendo de saudade. Obrigada, Rê. Eu queria agradecer muito a todo mundo que está disponibilizando uma hora do seu tempo para ficar aqui. Eu sei que a gente está num momento muito saturado de lives, então, assim, que legal que vocês ficaram aqui, sabe, até o final. É isso, sou super acessível, podem me perguntar, falem para mim. Separei algumas referências que, se você quiser, Rê, depois eu posso deixar com você. Sim, sim, isso Textos, seria. autores que pensam o circo e a psicologia. São poucos, mas existem. E Sim, é isso, acho que a gente pode trocar. sim, tá ótimo. É, deixa eu ver aqui se. Parabéns, Cessé, Dança Nicei. Seu pai também te mandou um beijo. Zaremba mandou beijo. A galera está aqui Tudo parabenizando. Ótimo. Só pra. Se cair na nossa cara, caiu. Mas assim, uma pergunta que eu fiquei curiosa que alguém fez aqui é que o que que você acha que pode acontecer para popularizar mais as práticas circenses? Se cair, depois a divulgação. gente conta. Eu acho que é divulgação, eu acho que é experimentar, assim, né? E a gente parar de pensar que o circo é um negócio lá longe só para pessoas que têm muita força, muita flexibilidade. Não Essa é. ideia de Não é. o Não. artista de circo não tá na gente, isso não existe, assim.
Então eu acho que é meio por aí, assim, divulgar, se permitir conhecer o circo. Eu acho que é muito diferente ver um espetáculo de circo e fazer parte de um espetáculo de circo. O circo é muito gostoso, sabe? O circo é um universo que faz a gente voltar a ser meio criança, é um universo mágico, fantasioso, e é um universo que faz a gente se encantar com a gente mesmo. De olhar e falar assim: caraca, meu irmão, eu fiz isso. Olha que maneiro, eu fiz isso. Então eu acho que talvez seja mais isso, assim, a gente conversar e divulgar. Ai, meu Deus, vai cair. Começou, meu amor. Um beijo pra você. Obrigada, Beijo! obrigada. Obrigada, gente. Obrigada a Obrigada a todo mundo. vocês. Eu vou compartilhar as referências que a Marcela me passar no story da Soperge. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau.